Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos unidos para cultuar ao Senhor, louvar o seu santo nome, ouvir sobre a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar comigo para que eu possa conduzir a sua palavra da maneira que o Senhor deseja, de maneira verdadeira. Que o Senhor venha a me encher do seu Santo Espírito, Senhor, para que assim eu venha a falar tudo o que provém de Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que possamos estar com o coração, com a nossa mente voltados a Ti e também com o coração e mentes abertos para receber a Sua santa vontade, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um de nós. Em nome do Senhor, nosso Deus e Pai amado. Amém. Bom, irmãos, a passagem que eu quero me basear se encontra em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 17. Mas o foco que nós vamos refletir hoje está no verso 11, na parte final dele. Mas vamos fazer a leitura. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 17. É dito: portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando veis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa passagem, irmãos, ela é muito rica. Nós não vamos passar por todos os detalhes dela, não é o foco que eu quero trazer para hoje com os irmãos, mas o foco que eu quero falar com os irmãos se encontra no capítulo 3, do verso 11, onde é dito que Cristo é tudo em todos. Aqui nós vemos o apóstolo defendendo a busca da santidade. Ele luta fervorosamente contra o pecado. E nós podemos observar que neste capítulo ele começa lembrando aos santos que eles ressuscitaram,
com Cristo. E eles realmente ressuscitaram com ele, e ele argumenta que eles devem deixar a sepultura da iniquidade e as roupas das sepulturas. Os seus pecados devem ser deixados para trás e devem agir com aqueles que são dotados de uma vida superior, de uma nova criatura, de novidade de vida. E aqui nós vemos que o pecado, ele é uma morte, uma corrupção. Então ele declara no verso 3 de Colossenses 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uma vez que nós nos tornamos nova criatura, nós morremos para as coisas terrenas. E assim, nessa nova criatura, nós nascemos em novidade de vida com Cristo. O novo nascimento, nós somos criados à imagem de Jesus, o segundo Adão. E, consequentemente, todas as distinções da velha criação, elas são tornadas sem valor algum. Quando nós olhamos para o verso 11, onde é dito, no qual não pode haver não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O argumento desse fato é visto que a única distinção permanente na nova criação é Cristo. Essa é a única distinção que nós vemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas, elas já passaram. E agora vêm as novas. E isso é dito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim nós devemos cuidar para que a imagem de Cristo seja claramente estampada em cada um de nós. Para que nós podemos manifestar, não apenas com línguas que somos cristãos, não apenas falando, mas que a nossa conversa e todo o nosso caráter como cristãos possa refletir a Cristo, possa mostrar a glória de Cristo. Assim como talvez nós podemos reconhecer o judeu pela sua afeição, o grego pela sua educação, o bárbaro pela sua grosseria, o cristão, ele deve ser conhecido pela sua semelhança com Cristo. Pela luz que ele vive, que provém de Cristo. Pelo amor que ele vive, que provém de Cristo. Pela vida que está fluindo, que provém de Cristo. Então, é muito interessante, porque quando, por exemplo, alguém treina pesado na academia há muito tempo, e alguém chega para ela e fala, nossa, você treina? Algumas pessoas não gostam dessa pergunta. Porque a pessoa está todo dia treinando e a pessoa não percebe, nossa, eu estou treinando aqui, não estou tendo resultado, não é óbvio que eu estou treinando? Agora, quando nos questionam, você é cristão? Ou duvidam disso? Isso é uma ofensa. Ou pelo menos deveria ser. Porque é algo que deveria estar evidente em nossa forma de viver. Uma vez que nós somos tornados nova criatura, nós não somos mais pertencentes à velha criação. Essa novidade de vida, ela deve ser evidente. Então, nós devemos sempre lembrar disso, evidenciar que somos cristãos. E caso isso não se torne evidente, nós devemos se revoltar com nós próprios. O que eu estou errando? Eu não estou me apegando o suficiente a Cristo para não mostrar Cristo vivendo em minha vida? Isso é algo que deve nos causar uma reflexão profunda em todos os aspectos das nossas vidas. Tudo que é real no cristão, tudo que é santo, tudo que é celestial, puro, permanente, provém do Senhor Jesus. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é circuncidado ou se você é incircuncidado, se é culto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. É interessante nós observarmos o contexto aqui. Por isso que eu quis fazer a leitura do verso 1 ao verso 17.
Quando ele fala que Cristo é tudo em todos, a evidência está sobre aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que seguem a Cristo devem ter Cristo presente em todos os aspectos da vida. Em tudo, Cristo é tudo para os cristãos. Por quem é reconhecida essa verdade? É importante nós refletirmos isso também. O pecador, ele é vazio sem Cristo. E Cristo, ele traz essa plenitude. O pecador é imundície. E Cristo traz a purificação. Nós não somos nada. E Cristo é tudo. E quanto antes nós entendermos isso, melhor será. Não se deve dizer, eu viria ao Salvador se isso ou se aquilo. Pois esse pensamento, ele causa ilusão. Ele destrói a pessoa, ele atrasa a pessoa. A importância está em se entregar a Cristo, porque Cristo não é quase tudo. Cristo é tudo em todos. Então, quando nós vemos, talvez eu me achegaria a Cristo, aceitaria Cristo por talvez se acontecesse tal ou tal coisa, a pessoa está achando que falta alguma coisa, talvez em Cristo. Se a pessoa se entregar a Cristo, Cristo vai preencher aquela pessoa. Então, a pessoa tem que reconhecer que ela é nada, que ela é imundície, e que Cristo é quem purifica, Cristo é quem completa. Na realidade, completa não. Cristo é a plenitude que é, no caso, manifestada na pessoa quando ela se entrega. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, é dito, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vou repetir. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Mais uma vez, Cristo é tudo. E eu vou ficar repetindo isso várias vezes. Não é apenas na minha justificação, mas também na minha santificação. Ele é tudo, não apenas nos aspectos que eu tenho nos meus primeiros passos da fé, mas também nos últimos. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 22, verso 13, um verso extremamente conhecido, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Cristo é tudo nos meus primeiros passos da fé, mas Ele também é tudo nos meus últimos passos de fé. Então, é importante termos firmados isso em mente. Não há um ponto em que os portões do inferno e os portões do céu se manifestam na vida do crente, em que o crente possa dizer, Cristo não me ajuda aqui, e por isso eu devo confiar em meus próprios méritos, em talvez os esforços que eu faça. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, verso 31, é dito para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então não sou eu, não é o meu esforço, não é o meu mérito, é Cristo que me transforma e me condiciona a caminhar. É Cristo que nos dá a força. Não há um ponto em que a criatura velha venha a assumir algum tipo de mérito. Está consumado. E realmente está consumado o que o Senhor fez. Ele não é apenas o autor da nossa fé, ele também é o consumador dela. Ele é tudo em todos. E o homem por si só não é nada. Mas eu sou bom, eu tenho algum aspecto que eu manifesto, algum caráter. Vamos abrir em Isaías. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós, murchados,
como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Existe justiça que provém do meu velho homem? Existe bondade que provém do meu velho homem? As Escrituras nos mostram que a justiça, ela provém do Senhor, que o amor provém do Senhor, que a fé provém do Senhor. E se existe algo em mim que eu faça de bom, é por causa do Senhor. Nós podemos lembrar daquele jovem rico. Quando ele se achega a Jesus, ele chama ele de bom, e o que o Senhor fala? Bom há um só, Deus. Então, quando eu falo eu sou bom, eu estou mentindo. Não há verdade nisso. Eu necessito de Cristo na minha vida para apresentar algo que seja bom. Então, o que essa verdade inclui? E aí eu quero apenas passar um esboço, porque essa passagem de Colossenses é muito rica. Mas feliz é aquele que se converteu a Cristo. O Filho de Deus. Filhos de Deus nós nos tornamos a partir do momento em que nos convertemos a Ele. Nós acabamos de cantar um hino. Quão maravilhoso é sermos chamados filhos de Deus. Porque em todos os nossos relacionamentos, nós temos um grande juiz, de todos na terra. Cristo é tudo para cada um de nós. Nós precisamos de um mediador? Cristo é Ele. Precisamos de um sumo sacerdote para apresentar os nossos sacrifícios, as nossas orações, os nossos louvores? Cristo é Ele. Nós precisamos de um representante para estar sempre adiante de Deus, do Pai, para interceder, precisamos de um intercessor para interceder por cada um de nós. Aquele que será um intercedor que pode colocar a mão sobre nós e sobre o Pai e interceder por nós. Cristo faz isso por cada um de nós. Quando nos batizamos, nos revestimos de Cristo. Isso é dito lá em Gálatas capítulo 3, versos de 26 a 28. E assim, nós devemos nos manter em Cristo. Aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12, é dito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se Deus nos olhar separados de Cristo, Ele não verá nada que Ele possa se compadecer de nós. Quando nós olhamos para Salmo 103, verso 13, é dito: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor nos olha com misericórdia para os filhos dele, porque nós somos revestidos de Cristo a partir do momento em que nós se convertemos a Ele. O sentido de revestir, e uma vez meu irmão comentou, e eu levo isso para a minha vida, quando nós pegamos um fio, ele tem um revestimento. Nós não olhamos os aspectos internos desse revestimento, nós olhamos o revestimento. Quando Deus se compadece de cada um de nós, é porque Ele vê Cristo em nós. Porque Cristo está presente em nossas vidas. Porque se não fosse isso, irmãos, a ira de Deus ia se recair sobre nós. Foi isso que aconteceu com o Senhor na cruz. Pois o Pai se agradou em moer a Jesus Cristo, porque Cristo estava carregando os nossos delitos. Mas, infelizmente, também precisamos de alguém para ficar entre nós e nossos inimigos. Existe Satanás. Cristo também é tudo para isso. Qualquer que seja os dardos flamejantes de Satanás, que Satanás venha a lançar, Cristo é o escudo que pode extinguir todos esses dardos lançados por Satanás. Se Satanás me tentar, Cristo, Ele intercede por mim sempre que tenho que lutar contra Satanás. Cristo é a arma com a qual eu devo me armar. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, verso 11, é dito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Nós temos um Cristo do qual nos arma e nos protege das ciladas de Satanás. Portanto, em nosso conflito com o mundo, quaisquer que sejam as provações que nós tenhamos, irmãos e irmãs, Cristo, Ele está à nossa frente para enfrentá-los. Se nós somos perseguidos, se for por amor a Ele, nós devemos pular de alegria. Se nós estamos sendo oprimidos, lembre-se de como o nosso Senhor também foi oprimido e afligido, e você terá comunhão com o Senhor através desse sofrimento. Em meio a todas as adversidades dessa vida presente, Cristo é tudo para aquele que crê nele. Nós precisamos nos sustentarmos nele. Nenhuma onda pode afundar o homem que se agarra a uma boia. Ele deve nadar para a glória dele. No caso da glória de Cristo. Nenhuma tempestade pode derrubar aquele que construiu e lançou o alicerce na rocha. Assim também, dentro de mim, Cristo também é tudo. Nós falamos sobre aspectos de adversidades, nós falamos sobre a nossa velha criatura, mas internamente, Cristo também é tudo. Se eu olhar para a minha natureza terrena e interior, eu vejo todos os tipos de deficiências, de deformidades. Posso muito bem ficar consternado com isso, mas quando eu vejo Cristo ali no meu coração, isso me conforta, pois Ele destruirá todas as obras que o diabo quer armar e Ele aperfeiçoará tudo que Ele começou em mim. Eu sou um pecador, mas o meu coração repousa no Salvador. Eu estou sobrecarregado com este corpo de pecado, com essa velha criatura, mas eu tenho um Salvador que é formado em mim. A esperança da glória, da qual eu sou por natureza um herdeiro da ira, assim como os outros, eu alcancei agora uma nova herança, nascendo em uma família do segundo Adão. Portanto, agora sou amado pelo Altíssimo e co-herdeiro de Cristo, porque não pertenço mais aos aspectos da velha natureza, mas sim, agora sou nova criatura. Cristo está no seu coração. Então, tudo o que existe para causar tristeza pode ser também um tema de alegria. O santo fica triste em pensar que tem pecado para confessar a Cristo, mas fica feliz em pensar que é capaz de confessar o pecado e alcançar o perdão por meio de Cristo. O santo fica aborrecido por conta de tanta enfermidade, de tanta calamidade, mas ele se gloria na enfermidade porque o poder de Cristo repousa sobre ele. Ele se entristece dia a dia ao observar as suas quedas, mas também se alegra ao ver como o bom pastor o segura e restaura a alma dele. Todos os males e deficiências em cada um de nós nos fazem chorar muitas vezes, mas nós devemos se alegrar quando vemos ao Senhor, quando vemos Jesus, pois tudo o que vejo em mim, eu vejo como faltoso, eu vejo como pecaminoso, mas eu vejo um remédio, eu vejo uma cura suficiente em Cristo, pois Ele é tudo em todos. E não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 16.
que possamos buscar ao Senhor, que possamos nos agarrar à rocha e lançar sempre o alicerce nele, pois ele nos abençoa, e que possamos levar o Evangelho a outras pessoas, para que essas pessoas que vivem na velha natureza venham a alcançar uma nova criatura através de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos.